Então, hoje a gente vai falar de como transformar visualizações dos nossos stories em vendas. Talvez quando a gente olhe para isso aqui, né, algumas pessoas já vão falar assim, mas eu quase não tenho visualização nos meus stories, né? Se você tiver, deixa eu permitir aqui, vamos supor que você tenha aí 5 pessoas que seja, que eu acho impossível, porque stories é uma coisa que as pessoas sim gostam de olhar, porque elas são curiosas, né? Muitas pessoas, elas gostam de saber da vida dos outros, né? Tem esse quê da fofoquinha, de querer saber. Então, sim, provavelmente você vai ter mais que 5 pessoas, pelo menos, no mínimo, olhando seus stories. E quando a gente fala de vendas em stories, se eu for levar isso para o lado presencial, né, muitas vezes a gente não consegue colocar o nosso produto, que as pessoas vejam o nosso produto no presencial, a quantidade de pessoas que está lá nos stories. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma visualização lá nos stories de 5, 10, 15, 50 pessoas, né, 100 pessoas lá nos stories, você concorda comigo que se eu tiver que mostrar o meu produto, se eu tiver que falar do meu produto presencialmente para 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, ficaria muito mais inviável no presencial do que pelos stories. Então, querendo ou não, nos stories, a gente sempre vai ter mais pessoas nos vendo, né? Então, a gente não pode deixar essa oportunidade passar, porque são pessoas que estão sendo conscientizadas, né? Você está ali passando autoridade, então, sim, a gente não pode deixar a ferramenta dos stories passar desapercebido e achar porque uma vez na vida, ou sei lá quando, a gente colocou um post pronto lá, mas eu coloquei lá e não fiz nenhuma venda. Provavelmente, essa pessoa que viu esses posts, ela não estava ainda madura para comprar ou ela não estava conscientizada a comprar. Então, o fato de simplesmente a gente pegar um post pronto e jogar lá nos stories e achar que a gente vai vender horrores, isso não vai acontecer. Não é assim que funciona, né? Tudo precisa ter estratégia, tanto no presencial quanto nos stories. E nos stories a gente há de concordar que a gente tem muito mais pessoas nos vendo. Imagine que você nos stories, como eu disse, se alguém falar assim, meus stories têm uma visualização baixa de pessoas lá, tá? De quantas? Eu acredito que Elisana, se puder botar aí, ou Luana, todo mundo, se puder botar, em média, quantas pessoas veem vocês aí nos seus stories? 20, 30, 50, 100? Por que eu estou falando isso? Imagina se você tivesse numa sala e essa quantidade de pessoas estivesse ali e você estivesse falando para essas pessoas, mostrando o seu produto, o seu negócio para essas pessoas, né? Então, assim, é sim uma quantidade considerável quando a gente fala com pessoas. Olha, Elisana, 100 pessoas, em média, é o que vê os stories dela. 100 pessoas, gente. Elisana, você conseguiria falar em 24 horas com 100 pessoas para mostrar seu negócio, seu produto? Então, é essa consciência, primeiro, que a gente tem que ter, que ali são pessoas que, querendo ou não, estão te vendo, né? E que a gente precisa, sim, aproveitar essa oportunidade. Quando eu trago essa estratégia de venda aqui, a estratégia de venda de demonstração, de bolsa 48 horas, Mônica também, às vezes 100 pessoas estão ali, né? Varia, né? A gente está falando aqui de mais ou menos uma média. Então, assim, são várias estratégias. Desde eu vou ficar louca porque eu tenho que fazer todas as estratégias? Não. Aqui a gente sempre coloca a estratégia para que você se identifique com alguma que você goste mais e coloque em prática, veja que gerou mais resultado e daí você começa a repetir essas estratégias. Agora, você concorda comigo que quem utiliza mais de uma estratégia tem mais probabilidade de venda? Com certeza. Por exemplo, vamos usar aqui uma lanchonete, uma pizzaria. Ela vende a pizza ali no presencial e ela vende o quê? Delivery.
ela vende também nos stories, ela vende em grupo de WhatsApp, porque eu recebo aqui um monte de, né, em grupo de WhatsApp. Então, assim, a gente precisa entender também que a gente precisa ter essas opções de vários canais de venda. É claro que um vai vender mais do que o outro, às vezes presencial vai vender mais do que o outro, normalmente acontece isso, mas a gente não pode descartar os outros canais de venda que a gente tem. Agora, o que a gente precisa entender é que o Instagram, ele é uma ferramenta de rede de relacionamento, né? O Instagram e o WhatsApp, porque eu botei o WhatsApp aqui porque a gente utiliza também os status do WhatsApp para venda. Então, o que acontece? Às vezes a gente confunde e acha que o Instagram e o WhatsApp, eles são canais para vender. É como se a gente, acordei hoje, estou dando para olhar os stories de Mônica para ver o que ela botou lá para eu comprar. Ninguém acorda assim. Hoje eu quero comprar, né? A gente precisa gerar aquele desejo, precisa. Por que as bonitas lá, das influenciadoras, elas vendem tanto? E por que elas têm esse nome? Não é à toa, porque primeiro elas influenciam, né? Ela tem toda aquela narrativa, ela tem toda aquela história em volta do produto. Ela não bota simplesmente a foto do produto lá, promoção da base, AdPlay, e acha que vai vender horrores. Elas não fazem isso, né? Elas têm toda uma preliminar. A gente precisa também, assim como no relacionamento com o marido tem preliminares, a gente precisa ter preliminares com o cliente para que ele compre da gente, né? Tem gente que quer logo naquela coisa assim, gente. E aí, o que acontece? A gente fica frustrado, né? A gente precisa ter esse envolvimento. Dito isso, vou tomar uma água, porque está seco aqui. Dito isso, olha, eu estou na outra câmera aqui. Na outra câmera não, na outra tela. A gente precisa entender que o Instagram, como eu falei, ele não é uma rede para poder a gente fazer compra, ele é uma rede para a gente se conectar com pessoas. Então, quando a gente entende esse pilar aqui, o Instagram é uma rede para a gente se relacionar, ok? Entendido isso, por que eu sempre falo? Para quem tem filho, para quem tem cachorro, para quem sai para um ambiente diferente, sempre façam os stories também ali. As pessoas gostam de saber da sua vida. E quando, não é? E quando elas sabem alguma coisa diferente da sua vida, porque eu falei, ninguém acorda pensando, nossa, ou abre o Instagram, vou olhar lá o Instagram da Elisana porque eu quero ver o que ela botou lá hoje para eu comprar. Não, primeiro ela quer saber da vida de Elisana. Aí, que legal, quando você bota sua filha lá, né? Aquela menina fofura, falando pelos cotovelos, aquela criança. Você para e fica lá, ó, assim, estagnado com aquela criança. Primeiro, que é bom porque o algoritmo do Instagram já entende que aquele stories é relevante, a pessoa demora mais ali, ele acaba entregando para outra pessoa. Ok. No meio daquilo ali, o que acontece? Sim, aí você vai falar um pouco do seu produto, vai colocar ali o seu produto, daqui a pouco você bota uma outra coisa pessoal também. Então, você mescla aquele tipo de conteúdo para quê? Para que você continue tendo relacionamento e aí, através do relacionamento, a pessoa que gosta de você, ela vai fazer o quê? Ela vai comprar de você. Então, ela prefere comprar de você do que abrir um site e comprar de uma outra marca lá, né? Que eu nem conheço as outras marcas aí direito, mas enfim, ou que vende farmácia, mas no site a gente sabe que tem muito. Então, primeiro, a gente precisa influenciar, né? Tudo isso que a gente vai ver aqui, talvez a gente pense assim, muito dessas estratégias que a gente vai ver, você nem precisa aparecer, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas ainda, né, têm o problema de aparecer, de estar ali na frente das câmeras, né? Ainda não amadureceu isso e tal. Então, a gente vai ver estratégia que sim, você tem como influenciar. Inclusive, tem esqueci o nome dela agora, e ela trabalha muito com essa questão, tipo, ela vende muito e ela quase aparece, mas muito pouco, ela quase não aparece na telinha, né, no Instagram, ela utiliza muito essa questão do texto. Então, quando a gente vai falar aqui de influência, primeiro a gente precisa entender o quê? Qual é o problema que a cliente pode ter?
Porque a gente vai muito no produto, tá? Mas aquele produto resolve qual o problema, né? Primeiro eu preciso pensar no problema que a pessoa tem para que eu possa falar daquele produto. Porque você concorda comigo, por exemplo, que se a pessoa, vamos supor que eu tenho um exemplo, né? Que eu tenha alguma, me perdoa, Senhor, mas assim, alguma doença, né, que alguém, não vou usar outra coisa porque senão fica estranho, mas vamos supor, eu tenho aqui um chocolate, sei lá, para dar para a Luana, mas Luana, ela tem alergia extrema a chocolate, né, porque chocolate é leve. Então, você concorda comigo que não adianta nada eu ficar querendo vender chocolate para a Luana se ela é uma pessoa alérgica a chocolate ou a lactose, que seja? Então, assim, não faz sentido eu ficar querendo vender um produto se a pessoa não tem aquela dor, não tem aquela necessidade. Então, a gente precisa entender primeiro qual é a dor, o problema que esse meu produto resolve. Aí eu vou conseguir o quê? Influenciar, criar uma história, falar um pouquinho, criar. E outra coisa, gente, que inclusive eu tenho aprendido agora, anotem o que vocês vão colocar ou falar nos stories. Isso ajuda para a nossa linha de raciocínio na hora que a gente vai. Por exemplo, esses pontos que eu estou colocando aqui, coloca assim, sei lá, dermabrasão, né? Dermabrasão. Qual o problema que dermabrasão resolve? Ah, tá, poros dilatados, excesso de oleosidade, deixa a pele mais lisinha. Então, isso daqui. Aí depois, o que, que a gente vai fazer? A gente já vai começar a discorrer nesses problemas que a pessoa tem. Então, assim, na dor, no problema e a solução. A gente precisa entender isso. Por que, que quando a gente vê umas histórias, às vezes, das pessoas, a gente fica lá assim, ó. Aquela pessoa, ela falou algum problema que a gente tem, alguma dor, e aí ela cativou a gente e a gente ficou ali parada no telefone boa parte do tempo até ela terminar aquele vídeo, porque a gente quer saber o quê? Qual é a solução que ela vai dar aqui? Eu tenho esse problema aí. Então, a gente precisa sempre entender o problema que o meu produto resolve, o problema que a pessoa tem. Quais pessoas você já ajudou com o seu produto? Por que, que a gente precisa disso daqui? Porque nos stories a gente precisa entender que a gente já ajudou alguma pessoa. Aqui está a importância da gente sempre pedir um feedback. Fulano, a Mary Kay mesmo, né, ela usa sempre o 2+2+2, que é com 2 dias você pergunta se a cliente já começou a usar. Com 2 semanas você pergunta como se ela já sentiu algum resultado. E com 2 meses a gente já verifica se ela ainda tem produto, se ela precisa repor, né, o que ela achou. Então, a gente consegue já saber se a gente já ajudou essa pessoa ou não. Aqui, se você tem o produto certo para resolver. Por que, que eu falo isso aqui? Vamos supor que a gente só tenha lá o kit Satin Body, não, é aquele de botânicos, né? Vamos supor que eu tenha na minha pronta entrega o kit completo da Botânico. A gente sabe que o kit completo da Botânico é uma linha para quê? Para adolescente. E vamos supor que eu esteja atendendo uma pessoa que ela tem mais de 50 anos de idade, tem uma pele ressecada, uma pele que precisa ali de ativos, de nutrientes, mas eu, na minha pronta entrega, eu só tenho o kit da Botânico. Eu vou virar para ela e vou falar, olha só, mas esse kit aqui, nossa, vai te ajudar muito, vai ser ótimo para sua pele, vai resolver. É claro que não, né? Por quê? A gente precisa gerar autoridade e confiança. Aí está o que encontrei. Olha a tal da Siri falando aqui, se metendo na minha reunião. Então, o que, que a gente precisa? Gerar autoridade, gerar a confiança e ter o produto certo, saber qual o produto que vai resolver o problema da minha cliente. E eu falo isso daqui, eu acho que eu já contei para vocês essa história, de uma pessoa que, quando eu comecei, ela falou o seguinte: não, você não precisa ter todos, não. O que você tiver, assim, a cor mais próxima, você vende que é daquela cliente. Então, assim, isso é falta de honestidade, falta de caráter. E a gente, lógico, a gente não trabalha dessa forma, né? A gente vai trabalhar, se muitas vezes, nem que a gente perca venda ou venda um valor menor, mas a gente vai ganhar muito mais com aquela cliente, porque ela vai olhar, nossa, ela poderia ter me vendido um kit mais caro, mas ela preferiu me vender esse daqui, porque ela montou um protocolo de acordo com a necessidade que eu realmente preciso.
Então, fica claro que não é só colocar uma foto do produto aqui para a gente vender, certo? A gente precisa conhecer a necessidade daquele cliente. Muitas vezes, se ele ainda não sabe a necessidade dele, a gente vai ter que começar a mostrar para ele a necessidade que ele tem. Pede papai, filho. Mamãe tá na aula aqui, tá? Mães empreendedora, é assim que a gente faz. Vai fazer. Né, Lisandro? Não existe o momento perfeito, meu filho. Existe o momento perfeito é agora. Então, aqui a gente vai aprender um pouquinho das estratégias de hoje, como fazer essas vendas, né? E dos exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos para passar para. Opa! Eu movi alguma coisa aqui em algum lugar. Acho que foi isso aqui. Se não foi, depois a gente se acha aqui. Não tem problema não. Então, a gente tem aqui, primeiro que, através da caixinha de pergunta. Todo mundo já viu aí essas caixinhas de pergunta, né? Ou tem aí habilitado nos stories. Se a gente for direto colocar assim, tem gente que bota até assim, né? Diga alguma coisa, vamos conversar, né? Só que sem, de novo, a preliminares aí, sem um preâmbulo, uma preliminar, sem você falar direito ali mais ou menos o que você quer, sem dar um direcionamento para aquela pessoa ali falar, conversar com você, fica meio difícil, a pessoa nem sabe o que ela fala ali, ela fica meio que perdida. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu aumentei muito isso daqui, peraí, vou ter que diminuir um pouquinho. Então, antes da gente colocar a caixinha, a gente sempre conta o quê? Uma história. Vocês concordam comigo que quando você está ouvindo uma história, fica bem mais interessante e aquilo te prende mais, porque você quer saber o quê? O fim da história. Por que a gente muito... Agora, hoje não. Na verdade, eu até gosto, só que eu gosto hoje de novela bíblica. Mas antigamente, né, as audiências das novelas sempre foi uma coisa série, né? As pessoas mudou muito hoje de novela para série. Por que elas ficam vendo séries várias temporadas? Sai uma temporada e já está esperando a outra temporada. Porque ela quer saber o final daquela história, ela fica envolvida naquela história. Então, a história é aquilo que consegue nos prender, que consegue conectar. Então, sempre antes de colocar uma caixinha, você conta uma história, né? Do produto que resolve ali o problema daquela pessoa, né? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, né? Isso daqui, gente, é só para a gente ter uma noção, né? Porque cada pessoa vai ter um problema diferente ali, isso daqui é tipo um esqueleto do que a gente pode ir alimentando. Então, um exemplo, colocar aqui como se fosse a minha história. Isso a gente pode fazer digitado, né? Ou se você quiser fazer falando. Mas eu acredito que até quando a gente faz esse formato aqui, o formato digitado fica até mais legal. Eu acho que leva um pouco a pessoa a refletir um pouquinho mais. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Desde a adolescência eu sofria com oleosidade. E aí você vai discorrer. Ou então, sei lá, desde a adolescência eu sofria com acne. Por que eu botei isso aqui? Porque muitas vezes a pessoa não tinha problema com oleosidade. Eu, por exemplo, tinha muito problema com acne, me arrebentava, então, desde a adolescência. E aí você vai discorrendo uma história sobre o problema que a acne traz desde lá da adolescência. Ou então, deixa eu permitir aqui. Ou então, o que acontece? Você pode falar também de alguma cliente. Depois vou ter um exemplo aqui com relação a cliente, né? Da gente fazer aí um stories com uma história de uma cliente. Então, a gente sempre precisa trazer essa historinha para poder a gente fazer aí a nossa caixinha. Aí tá, digitei lá uma lâmina, né, de stories. Então, desde a adolescência eu sofria com oleosidade, isso trazia um aspecto que não parecia que eu era uma pessoa muito, como posso dizer, higiênica, né? E isso acabou me fazendo com que eu não conseguisse muito bem, não me sentia à vontade numa entrevista de emprego. Então, assim, o que aquela acne, por exemplo, poderia ter causado na vida, de ruim na vida daquela pessoa? Ah, era só a parte estética? Não. Dependendo do problema, aquilo ali poderia se agravar para, por exemplo, ela não ser escolhida numa entrevista de emprego, porque a aparência dela não estava, por exemplo, para ser uma recepcionista,
a trabalhar, por exemplo, num consultório, porque assim não condizia com o que aquele consultório estava vendendo. Então, vocês percebem que tem como a gente trazer aquele problema, mostrar que aquele problema, muitas vezes, não é só da parte da estética, né? Ele é algo que pode ocasionar um prejuízo muito maior lá na frente. Então, a gente precisa mostrar essa problemática aí para nosso cliente. Então, quando chega aqui, depois numa outra lâmina, né, ali de stories, se tratando de pele, você tem algo que te incomoda? Então, aí, olha só o que acontece. Eu falei um pouquinho de mim, ou posso ter falado um pouquinho da cliente, e aí depois, numa outra lâmina de stories, eu pergunto numa caixinha se ela teve algum problema, ou se está tudo bem com a pele dela. Você tem algum problema nesse sentido com sua pele? Então, a gente precisa fazer essa preliminar, né, com relação a quando a gente vai fazer uma caixinha de pergunta para que aquilo fique realmente mais envolvente. Com relação às enquetes, a gente pode fazer isso daqui, ó. Se tratando de pele, tem pessoas que têm problemas com oleosidade, acne, rugas, manchas, ressecamentos, sensibilidade, parará, e você pode discorrer aí. Você se identifica com alguns desses? Aí você pode colocar, né? Pode diminuir aí, eu botei só o que a gente mais ou menos a gente vê mais na nossa área, né? Então, assim, você sempre pergunta, você sempre conta uma historinha antes e depois você pode colocar. E aí, vou mostrar aqui mais para frente que a gente pode fazer, por exemplo, nessa caixinha aqui de enquete, quando a pessoa, você bota ali, você pode botar as opções, oleosidade, acne, cravo, parará, 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 parará. E aqui no resultados da caixinha, vamos supor que o resultado ali da caixinha tenha dado, mancha, deu 50%, porque tem uma porcentagem ali das enquetes, né, quando o pessoal vai votando. Então, ali na mancha deu 50%, na oleosidade deu 30%. O que você vai fazer? A gente tem como saber aqui quem foi a pessoa que falou que ela tem problema com mancha, quem foi a pessoa que falou que tem problema com oleosidade, com ruga, barará, barará. O que a gente vai fazer? Vai entrar lá e vai falar, oi, fulana, obrigada por você ter respondido a minha caixinha. Eu vi que realmente você me falou aí, né, que você respondeu e tem problema com mancha. Me conta, você pode me contar um pouquinho mais e tal? E aí ela vai te explicar um pouquinho. Olha só, o que você acha da gente montar um protocolo? Eu posso fazer uma revitalização facial em você e a gente está fazendo também uma análise em raio-x para que a gente possa avaliar melhor essas manchas e a gente montar um protocolo que realmente, dentro de 3 meses, você vai ter aí um resultado, até antes, vai ter um resultado bem satisfatório. O que você acha? Né? Então, assim, é uma possibilidade de que aqui, gente, é como se a gente tivesse que esquentando o cliente. Você não está simplesmente oferecendo algo para aquela pessoa fria. Você está esquentando ali o cliente porque ele respondeu, você foi lá, perguntou, você oferece algo a ele. Então, assim, existe forma de trazer mais cliente. E muitas dessas pessoas que vão responder, provavelmente algumas delas ela nem se comunica muito com você. Mas quando tem aquelas caixinhas de enquete, elas têm essa coisa de que, porque é mais fácil. Já viu como a enquete é mais fácil? Todo mundo faz enquete, né? Porque é só fazer assim, ó. Ela não precisa digitar nada, ela só vai lá e já coloca, dá uma clicadinha, né? E aí ela já consegue. Vamos aqui para o próximo. E nesse daqui, ó, vamos supor, aí a gente vai fazer, né? Deu lá mancha 50%, oleosidade 30%, essas coisas todas. Então, aí o que você vai fazer? Você vai entrar no privado dessa pessoa, vai falar com ela, ok, mas você já pode fazer na outra lâmina dos stories. Você vai fazer uma história discorrendo o assunto que foi votado. Aí você vai votar. Gente, olha, 50% da enquete que eu fiz aqui deu que mancha realmente. É um fator aí, né, que prejudica de 10 a acho que de 5 a 10 mulheres sofrem com mancha de melasma. E, nossa, como que isso mexe com a autoestima da pessoa, né? Então, normalmente, esse melasma, ele vem decorrente ou da genética, ou da muito excesso de exposição ao sol, ou então fator hormonal. Então, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que o melasma não tem cura, mas eu tenho resultados muito legais de pessoas que conseguem hoje, com o protocolo que eu faço e com a análise que eu faço, através de tecnologia, de produto,
que consegue resultados muito satisfatórios. Então, assim, sim, hoje a gente tem controle, a gente tem tratamento que você consegue controlar muito as suas manchas e isso sem se privar de ir à praia, né? Lógico que a pessoa não vai ficar lá exposta, torrando no sol, mas sem se privar do prazer que ela gosta muitas vezes de ir à praia. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que os dermatologistas falam quando passam um ácido para colocar no seu rosto é falar: evite sol. Só que o que acontece? A gente, pelo menos, mora numa região que é muito, muito quente. Então, muitas vezes você vai fazer um tratamento aqui que é impossível você não pegar sol. Então, quando eu já falo para a pessoa, assim, nossa, vou poder ir à praia, principalmente quem gosta de ir à praia, vou poder ir à praia com um tratamento desse, ainda vou ficar com o meu melasma ali controlado, né? Ou então, aí a gente pode escorrer ali, pessoa com oleosidade, com acne, você escolhe. Olha só como a gente tem nicho para trabalhar de dores, de problema, porque a gente diz assim, mas não sei, tô sem ideia. Um dia você pode falar de mancha, outro dia você pode falar de oleosidade, outro dia você pode falar de ruga, outro dia você pode falar de acne. Quando você fala de ruga, você fala com um público ali que já está mais ou menos na nossa idade, ali de 35, 40, né? Quando a gente fala de oleosidade, a gente também já está falando ali com o público de 25 até a nossa idade, porque antes de entrar na menopausa a gente ainda tem essa oleosidade mais excessiva aí, né? Quando a gente fala de acne, a gente já está falando mais direcionado para o filho daquela moça, que às vezes está, coitado, lá na puberdade, pipocado de tanta espinha, né? Todo inflamado ali. O que aquilo pode causar? O garoto não vai conseguir um emprego, gente. Quem que vai conseguir um emprego com a pele toda inflamada, arrebentada, muitas vezes? Então, assim, a gente precisa sempre trazer a narrativa dessa dor e o que isso implica, né? Não só na estética, mas o que isso pode causar de malefício para a pessoa, né? Tanto na parte estética, mas lógico no resultado que ele não vai ter. E aqui eu coloquei, gente, sempre gosto de colocar isso aqui, que depois eu disponibilizo para vocês o mapa mental, e aí fica mais fácil para poder você pegar, né, aqui os textinhos, né, e pontuar. Aqui eu discorri um pouquinho sobre, tipo, as manchas aparecem normalmente devido a excesso de exposição do sol, né, a falta de limpeza, de hidratação, de esfoliação, né, acaba causando a acne e acaba deixando aquelas manchas. Então a pessoa fala assim, nossa, eu nem sabia que a falta de limpeza na pele, a falta de hidratação e a falta de esfoliação poderia realmente deixar o esporo todo entupido, cheio de sebo, cheio de sujeira, e por isso que eu devo estar cheio de acne. Ou seja, eu conscientizei aquela pessoa, porque para ela, não, é normal por causa da idade ter acne assim. Então, assim, sempre trazer a parte da conscientização. E quando a gente faz isso aqui, a gente está fazendo o quê? Influenciando. Por quê? Porque a gente está explicando para a pessoa, eu não estou simplesmente pegando um produto, tascando nos stories e achar que a pessoa, não estou vendendo nada. Ela nem sabe que ela precisa daquilo ali. Por isso que ela não compra. Ela acha que é normal ter a pele cheia de óleo, ela acha que é normal ter a pele cheia de acne, ela acha que é normal ela estar cheia de ruga aos 25, 30 anos. Então, assim, por quê? Porque ela nem sabe a necessidade. Tem gente que até hoje usa sabonete Lux, esse sabonete de mercado no rosto, e acha que isso é normal. E não é. É uma agressão. Para poder vocês entenderem o problema, é quase um estupro na sua pele, porque aquilo ali arrebenta. Arrebenta. Tem que falar assim para ver se a pessoa entende, né? Mas porque aquilo ali arrebenta com a sua pele. Quando você chegar numa idade, vai parecer que você tem muito mais idade do que realmente você aparenta ter, do que você realmente tem, né? Por que a gente tá assim, gente? Tem um monte de gente esturricada assim da garganta. Parece que não vai embora nunca. Enfim, outra coisa que é muito bom é a prova social, porque prova social vende agora. A gente só colocar lá o print do negócio e sem contexto, sem entender nada, vai adiantar alguma coisa? Não. Às vezes a gente desperdiça a prova social, já viu? A pessoa dá lá um feedback maravilhoso, tal, a gente só pega o negócio, printa, coloca lá, cliente satisfeita, pum. Aí isso aí a pessoa olha lá, tal. Mas qual era o problema dessa pessoa? Qual foi a dor que a Elisana resolveu dessa pessoa? O que essa mulher tinha que ficou satisfeita? Mas, então, assim,
não entende. Mas a prova social é um mecanismo maravilhoso para que a gente consiga converter mais cliente. Deixa eu pastar aqui. Então, vamos supor, aí aqui a gente pode botar lá uma lâmina de story. Toda vez que eu falo lâmina, é uma partezinha daquela dos stories, tá? Uma janelinha daquela dos stories. Tipo, gente, hoje eu quero contar a história da Maria. Maria, quando a gente se conheceu, a Maria se queixava muito de melasma. Aí pode falar, a Maria se queixava muito de rugas, né? O que você tem aí uma cliente que reclama com você? O que ela reclama com você? É nisso que você vai pegar. Né? E aí você pode botar uma foto do melasma, você pode colocar a foto da ruga. E aí o que você pode fazer? Se a pessoa deixar, lógico, né? Você tira uma foto só da mancha, do melasma, sem aparecer o rosto da pessoa. Se a pessoa reclamava muito da ruga, fala, fulana, vamos acompanhar essa ruga aqui, esse tratamento. Você tira uma foto muito da ruga aqui, sem aparecer muito o rosto dela. Mas, sei lá, é o pezinho de galinha aqui, tira a foto. E tem muita gente que fala assim, mas a cliente nunca quer. Gente, quando estiver lá atendendo ela, fala, fulana, você topa ganhar um presente? Aí ela falou, para presente. Então, a gente pode fazer uns stories aqui. Por quê? Porque tem pessoas que elas precisam ver que realmente nosso trabalho funciona, nosso trabalho dá resultado. Então, você aceita ganhar um presente só para poder eu fazer uns stories aqui com você? Porque também, às vezes, a gente quer que a pessoa faça tudo de graça, gente. E tem gente que é movida a ganhar alguma coisa. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, primeiro, a gente tem que dar. Não dá para ficar só querendo que a cliente... a cliente nem ajuda. Oferece alguma coisa, um lapisinho, um balme, sabe? Isso se chama investimento. Você acha que as empresas de porta aberta, as empresas grandes, não gastam com uma pessoa para poder colocar as coisas no Instagram? Não gasta com lead para poder fazer anúncio pago? Mônica tem feito anúncio pago aí, sabe? O Fábio, marido de Luana, sabe que isso daí, minha filha, tudo é dinheiro. Então, assim, às vezes a gente não quer dar um presentinho, uma lembrancinha, um negocinho, só quer que a pessoa grave ali de graça. Então, assim, não custa nada, é investimento. Então, assim, a gente coloca, né, dessa da prova social, a gente pode colocar a história de uma cliente ali e, de novo, botar uma enquetezinha. Você também sofre com melasma? Ou seja, eu contei uma história de uma pessoa e depois eu faço a pergunta. Você também sofre ou conhece alguém que já sofreu com melasma? Bota sim ou não. Isso daqui é muito mais fácil a enquete para poder a pessoa responder. Quem respondeu sim, lógico, você vai chamar no privado. Oi, fulano, obrigado por ter respondido lá a enquete. Me conta mais. Você disse que você sofre um pouquinho com melasma. Eu sou, inclusive, agora que a gente teve esse curso, né? Falta só 2 módulos para a gente acabar. Foi um presente que a Mary Kay nos deu e a Mary é maravilhosa, né? São aulas assim incríveis que a gente tem aprendido muito. Quem não está aproveitando é um presente jogado fora, porque é um curso gratuito. Mas, assim, gratuito para a gente, né? Mas as nacionais, lógico, pagaram para a gente ter acesso. Então, assim, hoje a gente pode pegar, né, quem está fazendo esse curso e falar, olha, fiz uma especialização em pele. Você gostaria, né, aquela mesma história de agendar uma revitalização, vou fazer um scan facial de um raio-x na sua pele e a gente vai saber aí qual protocolo melhor te direcionar. Então, assim, gente, a gente precisa ter ação de fazer. A gente tem, assim, uma enxurrada de coisas que a gente pode estar implementando e vender todos os dias e trazer pessoas todos os dias. Eu sei que realmente, Deise, a gente tem muita coisa. Eu também tenho. Todo mundo tem muita coisa. Mas se a gente não der prioridade aos nossos sonhos, se a gente não der prioridade o que a gente tem que pagar, e se a gente ficar se apegando só no boleto que a gente tem que pagar, vou ganhar dinheiro só para pagar o boleto do mês que vai vencer, a gente vive para isso a vida inteira. E isso é muito pouco, gente. A gente precisa sonhar mais alto. A gente precisa entender que se a gente quer ter um resultado bom, a gente precisa prestar um trabalho bom. Não sei se vocês lembram, né? Eu acho que foi aqui. Eu dei uma aula também para uma turma de coloração da professora que eu fiz também, se eu não me engano, mas eu acho que aqui a gente também já falou sobre isso. Quantas vezes a gente fala assim, eu quero ganhar 10 mil, quero ganhar 15 mil, quero ganhar 20 mil, mas você se contrataria para trabalhar para você da forma como você trabalha hoje e pagaria 10 mil? Né? A gente quer muito ganhar muito, mas será que a gente faz?
né? Então, assim, a gente precisa realmente abrir um pouquinho a mente e pensar se a gente realmente está fazendo o que a gente é para fazer. Então, aqui eu já botei, ô Senhor, tirei o negócio do lugar. Então, aqui, aí você também sempre vai colocar, gente, algo, uma lâminazinha de stories para poder mostrar que você tem autoridade e um mínimo de conhecimento naquilo ali, né? Por quê? Aí você vai colocar, nossa, melasma é algo muito comum, pode ocorrer na fase da gestação. Então, entende que às vezes você pode pegar até a parte da gestação, trazer alguma informação que nem é sobre o nosso assunto especificamente, mas uma curiosidade, né? Por exemplo, beber muita água faz muito bem para a pele, mas a gente que vende produto, normalmente a gente não fala muito disso, mas é algo que você pode estar acrescentando aí no protocolo, nos stories que você está falando, né, para uma cliente. Então, assim, a gente precisa se tornar interessantes, e pessoas que se interessam em aprender são pessoas mais interessantes. As pessoas querem te ouvir quando você tem algo para poder realmente ali contribuir com a vida delas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre stories nos bastidores. Stories nos bastidores, gente, é quando você está ali atendendo a sua cliente. Elisana, esse dia fez umas sessões, né, com algumas pessoas, acho que foi no salão. Então, nesse momento, Elisana, quando tiver, você fala, fulana, você concorda? Eu posso concordar? Não, você pode, eu posso fazer, né? A gente sempre vai pedir autorização, gente. A gente nunca vai fazer nada sem autorização de cliente, ou se a gente tiver em algum estabelecimento, a gente nunca vai fazer sem autorização do dono ali do estabelecimento. Mas a gente precisa ter a iniciativa de perguntar. Se a gente não perguntar, a gente perde a oportunidade. Então, fulana, posso fazer os stories aqui agora? Inclusive, se estiver no salão, que aí eu divulgo o seu salão também, né? Você está fazendo uma troca. Gente, isso se chama collab. A gente precisa estar beneficiando outras empreendedoras, se for, às vezes um salão, às vezes fazendo a unha, né? E aquela pessoa também, a gente precisa ser uma via de mão dupla, né? Uma via só, os carrinhos batem, isso não dá certo. Então, se for uma cliente sozinha, você está ali fazendo uma revitalização, oferecendo para ela uma revitalização facial, né? Fulana, eu posso mostrar, ou então, sei lá, uma maquiagem. Eu posso fazer uns stories aqui com você? Então, se você é uma pessoa, então vamos botar aqui, Maria, aí você vai botar, gente, olha, a Maria entrou em contato comigo. O sonho dela era aprender a fazer um olhinho esfumado para poder levantar mais o olhar dela. Ela dizia que maquiagem nenhuma conseguia levantar o olhar dela. E olha só esse olhinho que ela aprendeu a fazer. Agora ela vai aprender a fazer isso em casa com a técnica que eu ensinei para ela. Isso gera o quê, gente? Autoridade. A pessoa está ali, era uma dor que a pessoa tinha. Todo mundo com o olho caído, inchado, já vai pensar assim, vou procurar a Elisana porque eu preciso aprender isso daí com o meu olhar levantar. Então, você não fala assim, gente, olha só, esse lápis de esfumar com esse daqui são apenas R$ 5,99. É diferente, né? Porque a pessoa, você está vendendo uma solução que ela muitas vezes nem sabia. Tem gente que tem um olho caído, gordinho, ela sempre vai achar assim, meu olho é assim, não tem como levantar mesmo, não vai aparecer nunca que ele está levantado, e acabou o assunto, ela já aceitou. Então, quando ela descobre, quando você mostra para ela um caminho, que ela vai ficar mais bonita, que ela vai ter o olho mais levantado, que vai parecer que ela está mais feliz, mais alegre, é outra coisa. Você está oferecendo para ela algo que realmente gere valor e contribui, né, ali para a autoestima dela, né? Então a gente precisa sempre estar pensando nesse aspecto de estar contribuindo ali para aquela pessoa realmente estar somando, não só vendendo, no sentido de tipo assim, eu quero que a pessoa compre, eu quero que a pessoa compre. A gente está sempre pensando, eu acho que a gente precisa muito parar de pensar só naquela questão assim, preciso vender para pagar meu boleto, preciso vender para pagar meu boleto. Porque a gente faz isso no nosso inconsciente, né? A gente faz isso. E é normal, não é nem que está errado. Mas quando eu estou com a minha cliente, quando eu estou oferecendo algo para a minha cliente, eu estou oferecendo uma solução para ela. Quando ela entende que eu estou oferecendo uma solução e eu também entendo que eu estou oferecendo uma solução para ela, cara, a venda acontece. Porque a gente se empenha de uma forma que eu não estou, meu foco não está naquilo que eu preciso que ela me compre para poder eu pagar
uma outra dívida. Ela está no foco de que eu vou resolver um problema para ela. Ela vai ficar tão satisfeita que daqui a pouco ela sai, ela te indica para outra pessoa, e assim vai, e aquilo se torna algo tão prazeroso. E o dinheiro vem, meu filho, porque é gente indicando gente, e olha que coisa boa. E esse daqui, esse outro formato de stories, é você em ação. O que é você em ação? Você em ação é você em ação mesmo, como o nome já diz. É a gente fazer stories da gente conversando. Você pode estar falando de outro assunto. Inclusive, esse é um dos stories que eu mais faço. E normalmente eu vendo assim. É assim que eu vendo. Não falo muito, não sei se quem me acompanha aqui não me vê falando muito do produto em si. Às vezes eu falo um pouquinho mais, às vezes eu faço stories falando de outro assunto, mas me maquiando. E aí aquela pessoa ela vai vendo aquilo, nossa, que batom bonito que desse usou hoje. Aí tem alguém que fala assim, eu tenho, tem gente que até fala assim, eu tenho esse batom, ela já comprou comigo, ela nem sabe se ela tem o batom. Aí eu falo, essa cor tal, não sei o que, se você não tem. Já posso separar para você? Eu já dou uma palavra de ação ali para ela. Já posso separar para você? E já deixo ali. Você vai falar, então tá, porque eu amei, não sei o quê. Então, assim, inconscientemente, eu estou vendendo para ela. Mas ela não abriu o meu Instagram ali, não quis entrar no meu Instagram, pensando, nossa, hoje eu vou entrar no Instagram de Deise porque ela vai me vender alguma coisa. Ela quis entrar porque provavelmente ela vai com a minha cara, ela gosta de alguma coisa que eu faço, porque, como eu disse lá no início, venda é o quê? Relacionamento. Instagram é uma rede de relacionamento. Então, primeiro a gente se relaciona com a pessoa, a gente tem ali uma. Não é a palavra não é intimidade, né? Porque a gente não precisa de intimidade para vender, mas realmente uma reciprocidade naqueles assuntos, né? Da mesma identificação que cada um tem ali nos assuntos, na crença, na ideologia, nos pensamentos. Então, a pessoa tem uma identificação ali com você e, por causa disso, ela compra de você. E aqui, tipo, colocar inconscientemente. O que a gente faz nessa parte aqui de você em ação, que é o que normalmente eu faço, porque eu acho que isso aqui, para mim, no momento, está me gerando menos tempo para fazer. Então, como hoje eu já não tenho nenhum problema de aparecer em stories, então, para mim, eu pego, abro a câmera, já estou que fazer uma maquiagem ali, eu já economizo o tempo, mas tem muita gente fazendo isso daqui, porque não é nem, né, no meu caso, às vezes, é pela economia de tempo. Mas tem muita gente que nem é pela economia de tempo, é justamente porque isso acaba, além de você fazer a venda no inconsciente ali da pessoa, né? Porque aquilo ali que você vai usando vai ficando. E todo dia, praticamente, não precisa ser todo dia, mas você está sempre fazendo aquilo ali. Então, o assunto te prende mais a pessoa, e a pessoa também começa a ver o que você está usando. Então, sempre fala alguma coisa, não consigo fazer uma maquiagem toda, né? Porque eu tinha muito essa dificuldade também. Eu falava assim, nossa, mas esse assunto não vai render para passar uma base, um corretivo, um batom, um blush, uma máscara de cílio. Então, a gente faz o quê? Estou passando lá a base, né? Estou falando de um assunto ali e tal. Eu não vou deixar até eu gravar aquela base toda, até o corretivo todo. Eu vou cortando ali, né? Vou parando aquele vídeo e depois eu coloco os pedacinhos. Então, essa parte aqui é uma parte que gera muita venda. Como eu disse, a maioria das minhas vendas é através disso daqui e de forma mais leve. A gente fica um pouquinho mais leve para fazer isso daqui. Eu quero. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso daqui? Quer falar alguma coisa? Eu quero botar um videozinho, mas o de hoje é bem, bem curtinho em relação da semana passada. Eu achei interessante. Desculpa. Quem falou? Alguém falou. Deixa eu ver aqui. Botou aqui? Ah, tá, que eu tinha ouvido outra voz. Ah, tá, não, acho que não. Então, eu eu vou. achei interessante dar esse retorno, né? Eu já fiquei pensando, gente, o que eu faço quando as pessoas respondem a enquete que não cuidam da pele, né? Que não tem o hábito, não tem a rotina, né? Eu achei interessante isso da gente entrar em contato, né? Porque assim, se ela respondeu, né? Como você falou, ela já se expôs. Então ela já ela que te respondeu. Então assim,
você só vai dar um feedback para ela sobre aquilo, né? Dizer qual é a dificuldade dela, que você pode estar auxiliando. Eu gostei muito disso, porque assim, é aquilo, né? O óbvio precisa ser dito, né? Eu nunca tinha pensado. Sim, o óbvio precisa ser dito. E exatamente, eu também já cometi esse erro. Eu botava lá, fazia as enquetes, tá? A pessoa respondia, a gente pegava aquele resultado, fazia um outro story, colocava até o resultado lá, tá, mas e a ação que eu tive daquilo ali? Nada, né? Então a gente pode aproveitar. Se a pessoa se dispôs a responder, é porque realmente aquilo ali pode estar incomodando ela. Então, ela deixou uma deixa, né, para que a gente entre em contato com ela realmente. Falou, oi, fulana, queria te agradecer por ter participado lá da minha enquete. Então, eu fiz agora não precisa falar aqui agora, mas falar, eu sou formada, fiz uma especialização em skincare, então hoje eu já tenho vários resultados, tanto na minha equipe, porque, gente, vocês têm o resultado. Se vocês quiserem, vocês têm resultado na equipe, sim. Eu sou da equipe de vocês, tinha a cara com 2 placas imensas aqui, né? Tem lá aquela foto, e hoje meu melasma é controlado. Ah, é uma pele como se nunca tivesse tido melasma? Não, porque o melasma ele não tem cura, ele tem controle, tem tratamento. Mas é muito melhor, por isso que eu falo, é como escovar dente. É como escovar dente. Então a gente precisa estar conscientizando a pessoa. Quando ela te vê todo dia cuidando da pele, e ela não está cuidando nunca, ela deve pensar, gente, eu preciso tomar uma tendência na minha vida. Quando você fala assim, por que depois dos 30 anos, gente, a gente começa a perder colágeno? Sabe isso daqui, quando começa caindo? Às vezes ela nem percebeu que estava caindo, porque tem gente que não percebe. A gente percebe que a gente está com a cara todo dia no, nos stories, nas redes, né? Então a gente começa a observar muito. Mas tem gente que não percebe. Quando ela olhar no espelho, ela fala, gente, eu tenho 30 anos. Será que isso daqui meu já tá caindo? Eu acho que isso aqui de meu já tá caindo, gente. Ela vai começar a ver as fotos antigas dela e vai ver, eita, que esse negócio tá caindo. Eu preciso procurar a Elisana para poder ver um produto que me ajude nisso daqui. E aí a gente mostra autoridade, para mostrar que, tipo assim, gente, não é amadorismo. A gente tem treinamento, a gente tem especialização no cuidado com a pele. Então, a gente pode sim falar, olha, eu sou formada, fiz uma especialização em skincare, eu tenho uma ferramenta maravilhosa que pode fazer um raio-x da sua pele e pontuar realmente o que está precisando melhorar na sua pele hoje. E, cara, muitos, quem não quiser, é muito, muito boba de não aceitar, porque o negócio é bom. Eu vou colocar o vídeo aqui pra gente. Mãe, Oi, Bê. eu ouvi assim, A criança veio aqui dizer que ouviu um barulho de rato, que deve ter rato no sofá, gente. Posso comer? É cada coisa. É cada coisa que só Jesus. Deixa eu só colocar a outra telinha aqui para a gente ver. E depois eu gosto sempre de trazer uma reflexão para a gente, porque eu entendo muito que a nossa parte, tanto de fé quanto emocional, né, e quanto a nossa ação, ela precisa estar alinhada. E muitas vezes a gente precisa tanto colocar em ação o nosso intelecto, que a gente aprende, as nossas estratégias, mas a gente precisa também alinhar o nosso emocional e lembrar do porquê que a gente faz o que faz, porquê que a gente está aqui, né, numa segunda-feira, às 8h30 da noite, né, se propondo a aprender um pouco mais. Por que eu estou aqui? Nossa, é porque gosto muito de Deus. Eu sei que vocês podem até gostar de mim, eu sei de né? Vocês sabem que eu também amo muito vocês, sou grata a Deus pela vida de vocês, mas não é, Priscila, mas não é só por isso. A gente quer melhorar a nossa vida e a gente não quer, eu não quero algo que eu sonho muito para mim e para vocês. É a gente não se preocupar com o boleto. Vai chegar esse dia que a gente não vai precisar se preocupar com o boleto que vai chegar. A gente vê algo, fala assim, nossa, eu queria aquilo, mas esse mês eu vou ter... Não, esse mês não dá. E joga para frente, joga para frente. E tem possibilidade para isso, tem oportunidade para isso, sabe? Então, assim, eu quero muito que a gente chegue nesse patamar. Eu hoje
eu tenho uma estabilidade de vida que eu posso dizer que é muito boa, acima de que muitas pessoas têm, tem gente aqui também, mas eu sei que é degrauzinho e não tem problema nenhum em a gente querer ter uma vida bem-sucedida através do fruto do nosso trabalho. A palavra de Deus diz que digno é o trabalhador, né? Do fruto do seu trabalho. Então, é algo digno nosso, desde que a gente trabalhe com transparência, desde que a gente trabalhe realmente com seja verdadeiro ali com nossos clientes, como eu falei, sempre resolvendo a dor dele, nós somos ajudadores, né? Então, que a gente tenha em mente isso, e esse vídeo fez muito sentido para mim, e eu quero colocar ele aqui para vocês. Deise, para mim tá sem som. Tá sem som para todo mundo? Sim, tá sem som. Tá, então deixa eu botar aqui. Ô, mãe, B, peraí, rapidinho. Vamos ver se agora vai. Eu achei ele tão interessante. Semana passada deu tudo certo. Eu estava me achando hoje. Peraí. O inimigo está furioso. Só por causa disso a gente vai ouvir. Eu acho que ele não vai deixar. Eu vi um negocinho aqui, ó, que não é possível. Deve ser coisa que ele não deixa porque deve querer que a gente pague alguma coisa. Mas eu vou mandar para vocês o link. Quer falar? Manda o link lá no Isso, grupo. vou mandar o link lá no grupo. Vocês me falam o que vocês acharam. Se eu soubesse, eu tinha até tentado baixar ele e botava aqui que era mais fácil. E aí mando lá para vocês, me diz depois feedback lá, o que vocês acharam no sentido de o que chamou mais a atenção de vocês. Como eu disse, é importante a gente sim ouvir essas coisas que nos faz pensar, nos faz continuar se movendo, se movimentando, né? Porque se a gente fica só no intelectual, né, no técnico ali, muitas vezes se torna tipo pão como de pão integral, aquele pão cheio de semente que a gente mastiga, é difícil de engolir, né? Fica meio asperento. Então, assim, a gente precisa realmente ter o nosso emocional ali alinhado, né? Ter essas coisas mais, como eu posso dizer, engrenada, né? A nossa fé, o nosso emocional e o nosso intelectual. Então, foi um vídeo assim que me fez pensar bastante. Eu vou colocar lá, espero que depois faça sentido para vocês também. Vou fazer aqui, gente, eu vou parar de gravar e vou fazer o nosso sorteio.